No vídeo de hoje a gente vai ver aqui um pouquinho sobre a evolução tecnológica e da computação. Meu nome é Wellington e você está no canal WebTech. E esse aqui é mais um vídeo do nosso curso de informática, de introdução à informática aqui do canal. Nós temos um grupo no Telegram, onde eu mando novidades para vocês, está aqui na descrição o link. Temos também uma lista de e-mails, se você quiser receber novidades no seu e-mail, novidades aqui do canal, convido você a entrar nessa lista e, lógico, não esqueça de se inscrever também no nosso canal. Então vamos lá. A palavra computação, gente, vem de computar. O que significa isso, né? Computar. Computar significa a gente fazer cálculos, basicamente, né? É isso que a gente faz, né? Então, assim, a computação, não do jeito que a gente conhece hoje, ela não é nova, né? Essa ideia de computar dados e fazer esses processos, ela é milenar aí. E ela inclusive começou com um equipamento chamado de ábaco, que foi aí considerado o primeiro computador da história. Deixa eu pesquisar para vocês aqui o ábaco para vocês verem como que ele era. Então, como eu disse, é uma coisa milenar, tem mais de 7.000 anos aí que inventaram. Veja só como que a minha internet está muito rápida, né, para mostrar para vocês o que é o ábaco. E eu estou falando aqui para não ficar o áudio sem nada para vocês não correrem daqui. Então, aqui nós temos um ábaco mais moderninho, mas o ábaco ele é uma coisa bem antiga. Não tem nenhuma imagem aqui antiga, era para ter. Mas enfim, é isso daqui, ó. Foi uma ferramenta criada na antiguidade aí, para as pessoas efetuarem cálculos. Como que esses cálculos eram feitos, eu não faço a mínima ideia. Eu só sei que ficava passando esses negocinhos de um pauzinho pro outro aí e fazia os cálculos. Pois bem, mas a computação moderna, do jeito que a gente conhece hoje em dia, ela é mais recente, né? Não tão recente assim, né? Porque foi na 1600 que começou aqui, mas ela é mais recente do que o ábaco. Então vamos dizer que é uma pequena evolução disso. Em 1624, o Henrique Schickard constrói a primeira máquina de rodas dentadas, que foi uma máquina feita com essas engrenagens aí. Isso para a época deveria ser uma grande revolução, hoje em dia nem tanto, mas foi uma grande revolução. Em 1642, o Blaise Pascal, que foi um matemático muito famoso, que inclusive aí, por causa dele, tem linguagem de programação, em homenagem a ele, que é o Pascal, ele construiu a primeira calculadora mecânica, que foi toda essa engenhoca aí, ó, né, de engrenagens e esse tanto de coisa que vocês estão vendo aí na tela, que era utilizado para fazer cálculos, né, calculadora mecânica. Como que fazia? Não sei, não faço a mínima ideia. Mas para a época foi uma coisa bem revolucionária que ajudou lá para fazer cálculos. Em 1728, o Falcon utiliza os cartões perfurados como memória para máquinas. Esses cartões perfurados aqui, gente, foi utilizado até recentemente, assim, na nossa história. Recentemente eu falo assim, né, a década de 50, 60. Então, eles eram um cartão que tinha alguns furos e alguns números, e esses furos aí eram o que representavam os dados nessa época. Era uma outra forma também de armazenar dados e de processar dados utilizados para a época, uma coisa bem revolucionária. Como que utilizar também, eu não sei, mas existia uma máquina que esse cartão ele era inserido e esses dados eram processados ali. É tipo um gabarito de prova que a gente faz, né, hoje em dia. A gente marca ali as opções ali e aqueles dados são processados dentro de uma máquina. Foi basicamente isso aqui que eles faziam na época lá. Em 1805, Jacquard cria o primeiro tira automático, que é essa máquina aí, ó, utilizada para fazer tecelagem, né, para criar os tecidos aí na época. Está sendo manuseado ali por uma mulher, eu não sei se é porque a mulher tinha mais habilidade para fazer esse serviço ou se era realmente machismo mesmo, né? Opressão na época, mas enfim, a mulher. E eu queria aproveitar essa imagem da mulher para falar uma curiosidade para vocês. Há alguns anos eu realizei uma viagem técnica com meus alunos para a cidade de Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas, que é considerado aí o Vale do Silício brasileiro. Entramos em algumas empresas lá que fabricam placas de circuito eletrônico. E uma coisa que me chamou a atenção é que lá tinha muita mulher nessas empresas. E eu perguntei, né, por que só tem mulher trabalhando aqui na linha de montagem, né? Aí o gerente na época falou que as mulheres ela têm mais paciência e maior habilidade que os homens para fazer essas tarefas, né, de montar a placa de circuito eletrônico.
Porque as placas são, né, tem uns componentes minúsculos ali que precisam ser soldados, essa coisa toda. E geralmente as mulheres elas têm mais habilidade para isso e mais paciência. Ó, pra você ver. E eles falaram, tipo assim, tinha homens que chegavam, por exemplo, na segunda-feira de ressaca, o que acabava atrapalhando no desenvolver do trabalho ali. E as mulheres, elas, né, têm mais cuidado quanto a isso, elas são mais dedicadas a esse tipo de trabalho. Por isso as mulheres são mais empregadas nessa área. Essa foi a explicação que foi me dada na época, ok? E foi uma informação que eu não esqueço, né? Bem interessante. Então, continuando, em 1930 foi criado o motor diferencial de Babbage. Não tem imagem aqui, mas vamos lá. 1874 foi a primeira máquina de escrever, que está aí, ó, né? Para quem conheceu a máquina de escrever, você abatia aqui e a impressão já era em tempo real aqui em cima no papel. Então essa foi a primeira máquina de escrever. O Hermann Hollerith realiza o primeiro processamento automático de dados. O Hollerith, na época, ele usou uma evolução do cartão perfurado aqui criado por Falcon para criar o primeiro processamento de dados, automático de dados, né? Por causa do Hollerith, foi feita uma homenagem para as folhas de pagamento, né? Para quem é mais antigo e que recebia folha de pagamento, né? Hoje em dia é tudo digital, você recebe tudo na conta. O Hollerith é isso, né? A folha de pagamento. Então é uma homenagem a ele, porque por causa desse primeiro processamento automático de dados que ele fez na época, deu origem aí a esses processamentos, inclusive para fazer folha de pagamento. Em 1892 é a marca de cálculo de Burroughs, eu não conheço esse cara. 1900, a primeira memória magnética. Primeiro tubo a vácuo, 1906. Em 26 vieram os transistores, que é muito utilizado nos computadores modernos hoje em dia. Em 1936, Alan Turing descreve a fundamentação teórica do computador. Inclusive, eu gostaria de indicar para vocês um filme do Alan Turing, que é O Jogo da Imitação. Para quem não conhece, gente, o Alan Turing ele é considerado o pai da computação moderna. Ele foi, na época, trabalhou, olha aqui, ó, ele trabalhou na época na parte de criptografia de mensagens nazistas, na época da guerra aí, da Segunda Guerra Mundial. E por causa dessas criptografias dele, né, ele conseguia decifrar as mensagens. Ele foi uma pessoa bem importante para que a Alemanha perdesse a guerra, por causa justamente dessas mensagens que ele conseguia criptografar. Então aqui, ó, falando um pouquinho dele, ele foi influente no desenvolvimento da ciência da computação e na formação de conceitos de algoritmo e computação da máquina de Turing, que foi a máquina que ele criou para quebrar essas criptografias. E ele é considerado aí uma pessoa muito importante na criação do computador moderno. Infelizmente, o Alan Turing ele morreu muito jovem, porque naquela época era proibido ser gay na Inglaterra. Acho que é a Inglaterra que ele vivia. E ele foi condenado à castração química, porque era gay. A lei era assim na época. E por causa dessa castração química, ele ficou debilitado de saúde e acabou morrendo muito jovem. Na década de 90, a Inglaterra, se eu não me engano, por meio da rainha aí, Elizabeth, eles fizeram um perdão aí póstumo, né, para o Alan Turing, uma coisa que ele era condenado a alguma coisa. Mas enfim, vale a pena vocês assistirem um filme muito bom, chama O Jogo da Imitação. Se eu não me engano, tem nessas plataformas de streaming aí, Netflix, Prime, etc. Bom, em 1936, ainda nesse mesmo ano aqui do Alan Turing, foi feito o primeiro computador elétrico da Atanasoff e o início dos computadores ABC, que eram os computadores da época também, nessa parte de computador elétrico. Em 1940 foi criada a lógica booleana de Claude Shannon. O que é a lógica booleana em computação? É a base para a gente desenvolver programas de computador. Por causa da lógica booleana, a gente consegue tomar decisões em um computador. Por exemplo, se a letra X for igual a 10, então faça tal execução. Se não, faça outra execução. Isso é chamado de lógica booleana. E a lógica booleana ela tem dois valores. Ou ele é verdadeiro, ou ele é positivo. Se for verdadeiro, faz uma coisa. Se for falso, faz outra coisa. Basicamente é isso. Em 1941, Konrad Zuse, né, desenvolve o primeiro computador eletrônico programável. Em 1944, foi criado o Mark I, que foi um computador bem famoso também
e importante para a computação moderna, né? É a primeira máquina totalmente automática. O ENIAC também foi um computador muito famoso, que foi considerado aí a primeira geração de computadores, que é os computadores modernos que a gente tem hoje em dia. Olha só essa foto aqui, ó. Aqui nós temos o computador ENIAC. E vocês devem estar perguntando, aonde? Onde é que ele está? É isso aqui tudo, ó. Essa parede aqui, isso aqui tudo era o computador. Ele ocupava uma sala inteira. Aqui tinha aqui alguns painéis aqui que para manusear a pessoa tinha que ser muito boa em programação, em código binário, essas coisas todas, e ficava trocando ali, fazendo alguns chaveamentos para que essa engenhoca toda aí funcionasse. Então esse foi o ENIAC, os computadores eram assim, né, ocupavam salas enormes. Aqui mais uma vez a gente percebe-se a presença das mulheres e como que as mulheres foram, né, e são importantes para a computação. Infelizmente hoje em dia tem poucas mulheres, né, nessa área da computação. E enfim, né, são muito importantes aí nesse processo computacional. Inclusive a primeira linguagem de programação foi criada por uma mulher, que foi a Ada, o nome dela é Ada. E é isso. Continuando aqui, em 48 o MIT desenvolve a cibernética, em 50 o primeiro transistor de junção bipolar, que foi usado para o primeiro modem digital. O modem é um equipamento, né, que hoje em dia está usando pouco, um equipamento para modular e demodular sinal. O que ele faz? Ele converte sinal analógico para sinal digital. No último vídeo eu falei sobre analógico e digital, né, o modem serve para isso. Esse equipamento aqui que era usado antigamente nas linhas de internet de escada, né, de telefone, porque ele tinha que transmitir o sinal analógico em digital para que houvesse a comunicação. Em 1959 foi criado o circuito integrado, que foi uma nova inovação tecnológica aí, que hoje em dia, né, é a base de tudo que a eletrônica tem hoje em dia. Em 1960, surgimento do Unix e do hipertexto, né, que é a base da internet, e o Unix é a base do sistema Linux. Em 64 foi criada a linguagem de programação BASIC, que foi muito usada mais tarde pela Microsoft. Em 65 foi criada a lei de Moore sobre a capacidade do microchip. A lei de Moore é o seguinte, ele falava que a cada 1 ano e meio os processadores iam dobrar a sua capacidade. Se eu não me engano é isso. Deixa eu confirmar aqui. Se eu confirmar, a tendência histórica relacionada à indústria microchip consiste em um estudo que o número de transistores do chip teria um aumento de 100%, pelo menos do custo a cada período de 18 meses. Então é isso. A cada 18 meses os chips, né, eles iriam dobrar no processador e consequentemente dobrar aí o seu poder de processamento. Continuando aqui, em 69 foi criada a ARPANET, que foi considerada a primeira internet da história. Em vídeos futuros eu vou falar um pouquinho mais sobre a ARPANET. Em 71 foi criado o primeiro microprocessador, o Intel 4004. Criaram também as redes sem fio e o primeiro e-mail foi enviado também nessa época aqui, junto com a ARPANET. Surge a Ethernet, que é a rede cabeada, né, de internet que a gente usa nos computadores, que esses cabinhos azul que todo mundo usa nos computadores. Em 75, Bill Gates e Paul Allen criam a Microsoft e o BASIC para o MITS Altair, que foi o computador deles na época. O BASIC era uma linguagem de programação. Em 81, o IBM PC foi lançado. A Microsoft desenvolve o MS-DOS, que era um sistema operacional que basicamente era uma telinha preta com letras brancas. 85, o lançamento do Windows 1.0, olha só, 85. Em 91 surge o Linux, criado pelo Linus Torvalds. Em 93 surge o processador Pentium, que foi um processador muito famoso, né, na história aí, processador da Intel. Em 2001 lançado o iPod da Apple. Em 2004 criado o Pentium 4, também que foi um processador bem famoso, né, que deu uma revolução na época dos processadores e tal. E aí, gente, foi a evolução aqui a partir dos anos 2000 foi assim, meio que cada mês sai uma tecnologia nova, surge uma coisa nova. Mas basicamente tudo hoje é meio que digital, são os processadores que estão sendo melhorados, frequência melhor de processador, capacidade de armazenamento maior, capacidade de memória RAM maior, e por aí vai. Em 2007 a IBM lança o chip a laser, em 2008 a Apple lança o iPhone, em 2009 a Microsoft lança o Windows 7 e por aí vai. A partir de 2010 aí, eu não quis colocar aqui não, porque é muita coisa que surgiu depois disso daqui.
né? O Windows XP, o Windows XP foi antes aqui, né? Foi antes aqui. Mas vieram outros sistemas operacionais aí, vieram várias distribuições Linux, várias marcas de celulares foram inventadas, que é basicamente o que a gente tem hoje em dia aí, com os smartphones, as Smart TV, os smartwatch, as TV digital e todas essas parafernália de tecnologia que a gente tem aí em nossas mãos, ok? Então, se você quiser depois pesquisar um pouquinho mais a fundo sobre isso daqui, ó, faz aí a pesquisa aí, né? Baixa essa apostila aí e veja esses termos aqui, dá uma googada aí e aprofunde-se um pouco mais sobre esses assuntos. É interessante você ler um pouquinho mais, pra você saber um pouquinho da história e entender também como que algumas coisas funcionam hoje em dia, ok? Não deixe de se inscrever no canal, participar do nosso grupo do Telegram e no próximo vídeo eu vou começar a falar para vocês como que funciona um computador internamente. É agora que o negócio vai ficar bonito aqui no canal, é agora que o curso vai ficar bem mais legal. Um grande abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal.